no 19º episódio da série sobre o Capta, a gente vai continuar falando sobre a administração dos formulários, dessa vez falando sobre o controle das respostas, ou seja, a listagem, né, e a análise dos preenchimentos que a gente teve até o momento. Então, vou clicar aqui em agendamento de sala de reunião, que foi um dos formulários que a gente já preencheu, né? E em seguida eu clico em respostas. Tá? Respostas é a mesma coisa que preenchimentos. Tá bom? Você vê que quando eu entro, o Capta já pergunta, olha, o que você quer exibir? Né? Já que é um formulário dinâmico, né? Então ele te falou, ó, legal, você tem esses campos possíveis. Então eu vou colocar nome, e-mail, setor. De repente o e-mail não é interessante olhar. Né? Posso botar aqui a data, a sala e o horário. Bom, vou colocar esses campos aqui. Então eu criei uma visão customizada em cima do agendamento de sala de reunião. Né? Caso eu queira tirar ou colocar, por exemplo, quero botar o turno, né? Eu posso botar um campo a mais, posso tirar um campo, posso filtrar. Eu quero saber todas as reservas, por exemplo, que foram feitas de tarde. Né? Tá aí. Quero ver todas as reservas da manhã. Tá aí as da manhã. Quero ver todas do setor de TI. Quero ver todas do comercial. Né? Quero ver todas do dia 1 de 1 de 2001. Então você tem uma possibilidade de filtro bem interessante. Tá bom? Se você quiser analisar um desses preenchimentos, nada impede que você clique sobre ele e aí você tem acesso ao formulário já preenchido. Né? Nesse momento, se você quiser fazer uma alteração, por exemplo, aqui a gente não tinha ainda o e-mail preenchido. Deixa eu botar aqui um campo a mais. Ó, vou tirar o turno e vou colocar o e-mail. Vamos lá. Né? Então, somente esse primeiro registro aqui tem e-mail. Né? Então, nada impede que eu venha nesse outro e aí coloque lá o e-mail. Né? Então, a gente pode realizar também esse controle, né? Essa alteração do que foi registrado. Bom, dentro do descontrole de respostas, a gente tem algumas opções, tem algumas possibilidades. Tá? Uma delas é fazer a exportação dos dados. Então, uma vez que eu clique em exportar dados, eu tenho acesso aqui a uma planilha, né, com os dados exportados, e aí eu posso usar isso aqui para, por exemplo, enviar para alguém ou para fazer um controle mais manual. Tá bom? Então, uma possibilidade é fazer a exportação. Outra possibilidade é fazer a importação. Tá? A importação vai ser quando eu tenho um arquivo externo e quero importar as respostas para um formulário. Eu vou mostrar essa funcionalidade, né, no próximo episódio. Tá bom? Bom, além disso, eu também posso realizar a cópia. Né? Então eu posso fazer a cópia para outro formulário. Né? Então, isso é até interessante, né? Porque a gente poderia fazer o seguinte, ó, eu quero fazer a cópia desse formulário. Venho aqui, agendamento de sala de reunião, digo que é o agendamento de sala de reunião de teste, né? Criei o formulário. Então agora eu tenho dois. Tenho esse e tenho esse. Esse tem 5, esse tem 0. Então eu poderia vir aqui e copiar todas as respostas que eu tive neste formulário para este formulário e ainda dizer, olha, mas tem uma condição, né? Eu só quero as respostas do turno da manhã. Né? Copiei. 4 respostas copiadas com sucesso. Quando eu venho aqui nesse outro, eu tenho exatamente, olha lá. Vou colocar aqui, ó, o turno e o horário. Todas as 4 que eu tinha da manhã. Tá bom? Então essa configuração ela é bem interessante na hora de fazer uma cópia. Né? Então eu configuro uma condição, né, para que eu possa copiar. Isso é útil, imagina que você faça um processo de seleção em que algumas pessoas faltem à prova. Ou que algumas pessoas não passem naquela prova. De repente você quer já criar um formulário de uma campanha que você vai fazer e aí eu copio esses registros, eu copio esses preenchimentos. Tá bom? Muito útil essa funcionalidade. E, por fim, tem algumas funcionalidades mais simples, como essa que eu posso, né, selecionar algumas reservas aqui de sala, posso clicar em excluir e apagá-las. Eu ainda poderia apagar dentro, né, da tela de edição. Se eu quiser apagar especificamente um preenchimento, eu posso clicar diretamente aqui em excluir e aí esse registro é apagado. Tá bom? Muito bem, vou ficando por aqui. Não perca o próximo episódio que a gente vai falar sobre como fazer para importar dados para um formulário. Até mais, tchau!